Bom dia, turma, tudo bem? Beleza? Nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre tegumento, é a aula 19 da apostila, sendo a última aula do primeiro bimestre. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai estar encerrando o primeiro bimestre. Bom, então vocês viram, né, desde o início do ano até há um tempo atrás, zoologia, né? O ramo da biologia que vai estudar os animais. Então, a gente viu desde os animais mais simples, dos poríferos, até os cordados, que são os animais mais complexos. Essa aula aqui, ela tem como objetivo fechar falando sobre o revestimento externo do corpo dos organismos. Então, quando a gente fala em tegumento, nada mais é do que um revestimento que vai aí proteger, delimitar o corpo, né, dos organismos, separando o ambiente, ou seja, o meio externo do meio interno. E qual é a estrutura, né? Quem seria o tegumento dos vertebrados? Vamos pensar aí nos vertebrados que inclui a gente. Seria a pele. Então, a nossa pele, ela é o tegumento, é o nosso tegumento que vai revestir, né, o corpo, separando aí, delimitando o ambiente externo e o meio interno. E aí o tegumento, ele vai variar de acordo com a espécie, né, de acordo com o ser vivo e de acordo com o ambiente em que ele vive. A gente vai focar aqui na pele, tá? E nos anexos, que é o principal da aula. Bom, quando a gente fala na pele, pessoal, né, que é aí o tegumento, ou seja, a cobertura que reveste, protege o organismo, a pele não é um tecido, tá? Tem que ficar muito claro que a pele é um órgão, é o maior órgão do corpo humano, vocês já devem saber disso. E esse órgão é formado por tecidos, né? Se a gente fosse lembrar lá das aulas de organização celular, níveis de organização, desculpa, a gente ia ver lá que uma célula, né, formada por organelas, então as organelas compõem as células compõem os tecidos, que é um aglomerado de células, e os tecidos formam os órgãos. Então, a pele, já que ela é um órgão, ela é formada por vários tecidos, né? A gente tem lá o tecido epitelial, conjuntivo, nervoso, muscular, enfim. Então, ó, vamos falar aí um pouquinho sobre as funções da pele antes de entender as camadas, né? Como aí acontece a distribuição de nutrientes e outras coisas mais. Então, vamos lá para a função do tegumento, que é exclusivamente a pele aqui, no caso dos vertebrados. Proteger contra perda ou ganho excessiva de água. Então, a nossa pele, pessoal, ela permite com que as células que compõem a epiderme, né? A gente vai falar das camadas da pele. As células que compõem a epiderme, elas nos protegem contra perder e ganhar em excesso quantidade de água. Outra coisa também, a pele vai proteger contra agressões físicas de várias naturezas, né? Mecânicas. Então, ela tá ali delimitando, revestindo, protegendo os órgãos internos do nosso organismo. A pele também vai atuar aí na regulação de entradas e saídas de substâncias, né? Vai secretar substâncias como, por exemplo, o suor. Vai atuar também como barreira de penetração contra micro-organismos. Então, como assim? Se a nossa pele está intacta, ou seja, sem nenhum cortezinho, nenhum tipo de picada de mosquito, inseto, se ela está íntegra, ela está protegendo, servindo como barreira para a entrada de micro-organismos. Agora, caso a nossa pele esteja lesionada, com algum ferimento machucado, aí vai ser uma porta de entrada para micro-organismos e bactérias, né? Então, ela íntegra, né? Ela serve como uma barreira contra a penetração de micro-organismos. Vai servir também de sustentação, né? E apoio para a musculatura. Vai proteger toda a nossa parte interna e produzir estruturas anexas, tá? Como, por exemplo, os pelos, as penas, garras, unhas. A gente também vai falar aí de duas glândulas importantes que são produzidas, o que a gente chama de anexos da pele, né? Que são produzidos a partir da pele, que são as glândulas sudoríparas e as glândulas sebáceas, tá?
A pele também, pessoal, ela nos protege contra a radiação solar, né? Então, a gente tem aí em uma das camadas que eu vou falar mais pra frente, a melanina, que é um pigmento que é como se fosse um isofilme natural, que vai proteger aí contra os raios ultravioletas. Também a pele vai atuar aí como regulação térmica, ou seja, nos ajudando a não perder calor e não ganhar tanto calor em excesso. Vou falar disso também um pouquinho mais pra frente. Então, o tegumento, ou seja, a pele, tem funções assim muito importantes como proteção e revestimento, principalmente, tá? Então, aqui, ó, a gente vai falar um pouquinho sobre as camadas da pele e os anexos que estão aí em conjunto com esse tegumento. Então, eu já falei para vocês que é o maior órgão do corpo humano, tem como função revestir e proteger contra a perda de água, agressões físicas, vai aí atuar como uma barreira imunológica para não deixar entrar micro-organismos, nos protege da irradiação solar. E também vai atuar como atua como termorregulação, né? Vai regular a quantidade de calor aí interna do nosso corpo. Lembrando que nós somos, vamos pensar aí nos vertebrados, nem todos os vertebrados, né? Vamos pensar aí nos mamíferos, nós somos homeotérmicos, ou seja, a temperatura interna do corpo ela não varia de acordo com o ambiente, graças aí a algumas glândulas que vai conseguir manter essa constância, né? Manter constante. Então, vamos lá e falar das camadas da pele. A primeira camada aqui mais acima, a gente tem a epiderme. É a camada mais fina, né, da pele. Ela é avascularizada. O que é avascularizada? Ali não tem capilares, corrente sanguínea, né? É uma camada muito, muito, muito fina. Aqui mais para baixo, na segunda camada, a gente tem a derme, tá? Que é a camada mais espessa, onde vai ter ali a passagem de nutrientes, nós vamos ter a presença de glândulas e a formação ali do bulbo capilar para a formação do pelo. A hipoderme, que é essa terceira parte aqui, ela não é considerada como camada da pele, tá? Porque aí a hipoderme ela é constituída de gordura que vai separar a pele da musculatura. Então, a gente classifica a pele como duas camadas somente: a epiderme, que é a camada mais fina, e a derme, que é a camada de baixo. Pessoal, epi significa sobre, né? E derme vem de pele mesmo. Então, a epiderme nada mais é do que uma camada sobre a derme, que seria a camada maior aí da pele, tá? Então, beleza, a gente viu aí as camadas da pele, vamos falar um pouquinho sobre os anexos, que fazem parte aí do tegumento, ou seja, eles são produzidos aí na pele. Então, de novo, aqui a gente tem a epiderme, que é a camada mais fininha, lembrando que é avascular, não tem aí, não passa capilar sanguíneo, né? E também aí pode ser queratinizado ou não, né? No caso dos mamíferos, das aves, dos répteis, essas três classes, né, tem a epiderme queratinizada. Já os peixes e os anfíbios não apresentam queratina aí na epiderme, tá? Então, ela pode ser queratinizada ou não. Lembrando que queratina é uma proteína, né? E aqui a gente tem a derme, né, a camada mais abaixo. Terminações nervosas. Eu não sei se dá para ver direito aqui na imagem, mas abaixo da epiderme a gente tem aí membranas assim, ó, umas curvinhas em vermelho, que a gente chama de lâmina basal, que vai separar aí a epiderme da derme, onde a gente vai ter a distribuição de nutrientes. Então, olha só, quando a gente fala dos anexos, quem seriam os anexos que estão na pele, são produzidos na pele, né? O pelo, as unhas, glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas. Então, olha só. Esse aqui, ó, em amarelo, seria todo enroladinho, é a nossa glândula sudorípara. A glândula sudorípara, pessoal, ela tem aí como função atuar na termorregulação, ou seja, né, liberação de suor. E quando a gente libera o suor, né, produz o suor através dessa glândula, né, sendo liberado pela pele, a nossa pele fica molhada, porque essa glândula tá liberando ali água e sais minerais, né, água.
Então, essa glândula aqui, que está representada por essa estrutura aí toda enroladinha amarelada, ela tem aí como produção do suor, que vai atuar na termorregulação, né? Então, vamos lá, vamos pensar que a gente está num ambiente muito quente, né? A temperatura interna do nosso corpo está bem aquecida, a gente precisa resfriar isso para manter a temperatura interna do corpo constante. O que vai acontecer, né? Essa glândula vai liberar água, né? E sais minerais, que são vários outros elementos químicos que formam o suor, né? A composição do suor não é só água, tem aí os sais, como potássio, cloro, magnésio, e aí vai liberar isso para sua pele, né? Para a epiderme, a camada mais externa. E aí, sua pele vai ficar molhada e vai evaporar. Então, é como se estivesse arrancando, né? O calor de dentro do seu corpo, a gente vai ter aí um resfriamento. Ao contrário também acontece, né? Quando a gente tá em um ambiente muito frio e a temperatura corporal ela tá caindo, o que que as arteriolas fazem? Elas vão contrair, né, ali no fluxo de sangue, fazendo com que o sangue se concentre nas partes centrais do nosso corpo. Então, as arteriolas, elas são artérias bem fininhas, né, que formam ali os capilares, elas vão se contraindo e ao contrair, todo o sangue fica concentrado na região central do nosso corpo e não temos ali então a liberação de calor, né, que se o sangue ele vai para as nossas extremidades, né, para as partes superficiais, a gente também acaba liberando calor. Então, no caso do frio, as arteriolas elas vão se contraindo, fazendo com que o sangue se concentre no nosso corpo, na parte central, e nos mantém aquecidos, tá? Mantendo aí a temperatura interna do corpo. É por isso que, quando tá frio, geralmente a ponta do nosso nariz, as pontas dos dedos da mão e do pé, né, essas extremidades aí superficiais, elas ficam mais frias. Por quê? Porque o sangue tá concentrado na parte central do corpo para poder se manter aquecido, tá? Aí, isso é para aquecer o corpo. No caso de liberação, a gente tá falando de termorregulação, né? De regular a temperatura interna do corpo. No caso, então, quando tiver calor, que foi o que a gente falou primeiro, o nosso corpo vai liberar calor aí através do suor, da transpiração, através dessa glândula aqui, glândula sudorípara, tá? A gente tem uma outra glândula aqui, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, que é a glândula sebácea, que vai produzir aí o sebo. E o sebo, pessoal, ele tem como função fazer a coesão entre as células da epiderme. Na epiderme, que é essa camada mais de cima, é uma camada bem fina, né, avascular, como eu falei para vocês, que é composta por células mortas, tá? Essas células, elas estão mortas, elas não têm atividade ali. O que acontece? Esse sebo, ele mantém a coesão entre essas células. Quando tá mais frio, né, a produção de sebo é menor, oleosidade é menor. E aí, o que acontece? As nossas células se desprendem e é por isso que a nossa pele descama no frio, tá? Devido à produção de sebo ser menor. Então, as glândulas sebáceas e sudoríparas são anexos aí da pele que tem aí como função ajudar aí na termorregulação e também na integração da pele. Então, só para poder representar aqui para vocês, pessoal, vou usar aqui a caneta. Aqui, ó, seria então a glândula sudorípara, tá? Essa aqui que eu circulei, sudorípara, que vai liberar o suor aí pra pele. Aqui nós temos a glândula sebácea, tá? Ela fica agarradinha aqui, ó, com folículo piloso que forma os pelos. Então, os pelos estão aqui pra cima. Essa é a glândula sebácea que vai produzir o sebo, que vai permitir a coesão entre as células mortas que formam a epiderme, que é essa primeira camada de cima, tá? Lembrando que aqui, essa primeira camada, nós não temos aí a passagem de capilares, somente na derme
que a gente vai ter aí uma alta vascularização com a passagem de capilares. Continuando aqui, falando sobre a epiderme, pessoal, a gente vai explorar um pouquinho mais. Então, ó, de novo aqui, onde eu tô colocando, ó, essa primeira camada epiderme, a gente vai dar um zoom, né, para ver mais detalhes da epiderme. Então, olha só, a epiderme, essa camada aqui, vamos dar um zoom para entender aqui algumas células presentes e também falar um pouco a respeito da melanina, que vai atuar aí como um isofilme natural na proteção contra a radiação solar. Então, ó, aqui a gente tem a camada córnea, que é onde tem as células mortas, tá? Uma camada que a gente vai chamar de granulosa e uma que a gente vai chamar de espinhosa. Deixa eu apagar aqui para vocês enxergarem. Então, camada córnea, onde tem as células mortas, granulosa e camada espinhosa. Por último, aqui a gente tem uma camada basal, que é a lâmina basal, onde está separando aqui, e aqui para baixo começaria a derme, né? Então, tudo isso aqui, ó, é a epiderme, tá? Só que com mais detalhes, com um zoom aí pra gente entender mais detalhes. Essa região aqui, pessoal, ó, da camada espinhosa, a gente tem aqui células tentaculares. Deixa eu fazer de outra cor. Células tentaculares, tá? Que eu peguei uma imagem aqui com um zoom maior, que seria essas células aqui. Essas células tentaculares. Nessas células tentaculares, a gente tem, na verdade, eles são chamados de melanócitos, que são células que vai produzir aí o pigmento, que é a melanina, tá? Que vai ser o pigmento. Então, a gente tem aqui, ó, melanina. Os melanócitos são as células, então, que vai produzir a melanina, que vai ser distribuída aí para as células acima, para atuar como proteção contra a radiação solar. Também vai ter a função oxidante, tá? E o que determina, né, a pessoa ter maior resistência ao sol? Não é a quantidade de melanócitos, tá? Ou seja, das células, mas sim a quantidade de melanina, ou seja, de pigmento, de proteínas, né, que são pigmentos que os melanócitos produzem. Então, não é a quantidade de células, e sim a quantidade de pigmento para proteção. Nessa camada aqui, que a gente chama de granulosa, é aonde a gente tem a produção da queratina, né? Que são proteínas aí que ajudam na impermeabilização também da pele. Essa camada aqui que tem a produção de queratina, essa queratina é distribuída, então, para a camada córnea, que é essa camada mais de cima. Tudo isso é epiderme, hein, pessoal? E conforme acontece a distribuição de queratina da camada granulosa para a camada córnea, isso aqui fica lotado de queratina, lotado. Então, essa camada super queratinizada, ela vai fazer com que o metabolismo, né, a quantidade em excesso aí de queratina distribuída, vai, consequentemente, atuar no metabolismo, deixando ele mais devagar, tá? Deixando ele mais devagar. E com isso, essas células vão tendendo a morrer. Por isso que a camada da epiderme, né, a camada de cima, principal ali, a mais fininha, é composta de células mortas, né, um tecido composto pelo tecido epitelial avascularizado. Já a derme, né, voltando aqui, ó, a derme, a gente tem a presença de capilares, então ela é vascular, formada pelo tecido conjuntivo.
que foi os tecidos vocês já estudaram no primeiro ano, né? Então, aqui, pessoal, para a gente finalizar, vocês viram, então, que tegumento nada mais é do que um revestimento externo do corpo, né? Que vai atuar aí principalmente como proteção e delimitando o ambiente externo o meio externo do meio interno, que o principal tegumento nos vertebrados é a pele. A pele vai apresentar duas camadas, a epiderme e a derme. A hipoderme é uma camada formada por tecido adiposo, gordura, que não entra como camadas da pele, tá? Porque essa gordura aí vai só separar a pele da nossa musculatura. Falei para vocês das funções principais, então, da pele, contra a proteção contra impactos físicos, mecânicos, vai atuar como uma barreira imunológica para não entrar micro-organismos, né? A não ser que ela esteja lesionada, vai servir como sustentação, revestimento, vai atuar como termorregulador, ou seja, vai ajudar aí a manter a temperatura interna do corpo, ou perdendo calor, ou absorvendo calor, concentrando na região central do corpo. Os anexos, né, que são os pelos, as unhas, as glândulas sebáceas e sudoríparas. E por fim, aqui a gente viu um pouco mais de detalhes para entender por que as células são mortas lá no topo da epiderme devido à alta queratinização distribuída pela camada granulosa. Vimos também sobre o pigmento melanina que vai atuar aí como proteção, protegendo contra os raios ultravioletas. E por fim, aqui a derme, que é a segunda camada, que a gente acabou explorando aí ao longo da aula, que vai ser bastante vascularizada com a presença de capilares, vai ter aí as glândulas, né, as sudoríparas e as sebáceas, que são anexos do tegumento. Beleza, pessoal? Então é isso. Até a próxima.